Livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, um texto bem conhecido. Isaías 41, 10. O tema dessa meditação: promessas de Deus para o seu povo. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Repetindo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Oremos e vamos meditar, meus irmãos, nesse tema, promessas de Deus para o seu povo. Oremos. Pai querido, continue falando ao coração da igreja nessa noite, nesse momento, pela tua bendita palavra. Leve cativo todos os cativeiros e traga o nosso pensamento cativo ao Senhor. Tem misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no texto, meus irmãos, veremos o contexto. Quando você começa a analisar o capítulo 40, você encontra a promessa desse Deus que está vindo, se revelando, vai levantar o seu profeta e vai enviar no tempo e na história o seu filho Jesus. Enfim, de forma clara, o texto de Isaías capítulo 40 está dizendo: o consolo chegará. Os tempos de lutas vão cessar. A iniquidade do meu povo será perdoada. Deus levantará a voz do que clama no deserto. Ele preparará o caminho do Senhor. Este homem foi João Batista. Enfim, e o caminho sendo preparado para que a glória de Deus se manifestasse de uma forma clara. O verbo se fazendo carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, vendo a sua glória, glória bendita do Pai. Seu ministério de forma clara é cumprido, e a promessa, meus irmãos, aparece também nesse contexto que nós estamos lendo, né? O seu galardão está com ele, e ele, meus irmãos, o entregará na glória dos céus. Como pastor, ele vem nos apacentando. E quais são os pontos de destaque que esse contexto levanta, para antes entrarmos no texto e pegarmos um povo que está em luta, com medo, desassolado, vivendo, enfim, situações de medo porque o inimigo se aproxima. O texto, meus irmãos, vai continuar dizendo no versículo 3, né? A glória de Deus se manifestará, a carne verá, porque a boca do Senhor está falando. Quem vai fazer isso? Completamente é o Senhor. Esse Senhor que vai fazer. A partir do verso 12, ele começa a mostrar quem sou eu, qual a minha história, enfim, qual o meu domínio, o que eu rejo. E ele vai dizer, né? Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou, enfim, a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte no efa, o pó da terra, e pesou em montes, em romana, enfim, e os outeiros em balança de precisão? O texto está dizendo, quem vai fazer isso? É o Senhor. O Senhor que tem o controle das águas, o Senhor que recolhe a terça parte da terra, criando, meus irmãos, o planeta Terra. Esse Deus que ajunta a porção seca e também separa os mares e os rios. Esse Deus que conhece o peso de cada montanha. Esse Deus que não teve ajuda, ele não teve um conselheiro para simplesmente ajudá-lo, enfim, na construção de todas essas coisas. Ele não teve um instrutor, porque ele é um instrutor de si mesmo, e simplesmente ele guiará, mostrará e ensinará o entendimento. Enfim, ele não tem ninguém ajudando-o nessa consumação de todas as coisas. Enfim, é a Trindade, é o Deus eterno, é o Deus agindo. E todas as nações que foram criadas por ele a chama nesse texto, eles não são nada, eles não passam de nada. No versículo 18 ele vai dizer: tem alguém que possa ser comparado a mim?
E ele vai dizer: os homens fazem os seus ídolos, enfim, concorrem a eles, mas eles não podem fazer nada. Eu sou aquele Deus que está assentado à redondeza da terra. Enfim, tem alguém para ser comparado comigo? Foi eu quem criou todas as coisas. Eu tenho os céus nas mãos, eu controlo as estrelas, eu conheço e conto todas as constelações. Enfim, eu conheço cada estrela pelo seu nome. Qual é a luta no coração do povo aqui? O povo, meus irmãos, que estava em guerra, mas estava em pecado. O povo levantava uma questão no coração. E o versículo 27 fala sobre isso, né? Enfim, o caminho do Senhor está encoberto. Eu não entendo as coisas de Deus. E Deus vai dizer: olha, você não sabe? Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Não há como esquadrinhar o entendimento de Deus. É Ele quem tem a força, é Ele quem renova a vida, é Ele quem simplesmente trabalha naqueles que esperam nele. O texto que lemos, meus irmãos, fala de um homem que Deus levanta. E esse homem que Deus levanta é Ciro, que vai levar o povo, meus irmãos, enfim, que viveu num cativeiro, e agora ele começa a deixar o povo voltar, levantar a terra, levantar, meus irmãos, de novo a cidade, trazer a sua vida religiosa de volta. E esse homem, meus irmãos, ele vai se tornar aqui o símbolo de um libertador. Quem é Ciro? Servo de Deus, escolhido de Deus. Alguém, meus irmãos, que vai, enfim, viver claramente os desígnios de Deus sobre a sua vida, conhecendo a Deus, meus irmãos, porque Deus rege a sua vida. A luta que está no coração desse povo, e as promessas de Deus sobre a vida desse povo, que tinha sofrido, meus irmãos, lutas intensas, um cativeiro que durou 70 anos, e aqui aparecem as expressões que eu quero que você decore comigo aqui nesta noite. A primeira dela: não temas, sou contigo. Promessas de Deus para o seu povo. A primeira delas no texto, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. O que assolava o povo? O que assola a nossa vida hoje? O que assola o coração de muita gente nessa pátria que nós vivemos? E aqui, meus irmãos, o que assolava o coração do povo era o medo. E o medo, meus irmãos, assola. O medo empobrece, o medo derruba a vida, o medo traz também o temor, o medo gera a desconfiança, o medo me faz viver numa constância de pecado. O pecado, meus irmãos, ele trouxe o medo, porque quando na viração do dia, em comunhão, Adão e Eva estavam com Deus, de repente, quando há pecado, o pecado traz o esconder, o pecado traz o medo, o pecado simplesmente traz o aparato do conhecer que errou. O medo, ele torna você inseguro. O medo pode paralisar você. O medo simplesmente traz para a sua vida um diploma de covarde. O medo leva o amor embora, porque só o perfeito amor lança fora o medo. O medo, quando domina a vida, ele simplesmente traz aflição. Ele balança essa minha casa de barro, essa estrutura que Deus me dá, que é onde o divino tesouro habita, e simplesmente ele fica desestruturado. O medo, meus irmãos, me ensina a não conseguir. O medo me ensina, meus irmãos, a simplesmente viver o estado de humilhação contínuo, mas não, meus irmãos, por causa de humildade, mas por causa da ignomínia que pesa sobre a minha vida, porque o medo domina. O medo traz a frase do não posso, não consigo. A graça de Deus está ali presente, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Mas o que o povo enxerga, o medo, e o medo cega. Mesmo o barco fraco, ele não vai ser destruído, vai naufragar, se a graça de Deus está presente, se esse Deus agindo está presente, se esse Deus que pode arrancar o temor e o medo do coração estiver presente. Anota isso hoje: não temas, sou contigo.
Deixa Deus trabalhar o medo no seu coração. Se há medo na vida, se há medo por coisas, se há medo por decisões, se há medos que aparecem e simplesmente trazem temores, se há medos que geram desconfiança no coração, se há medos que trazem inseguranças, se há medos que trazem os diplomas de covardia que nós colecionamos nas vitrines da nossa existência, Deus está afirmando pela sua palavra: não temas, eu sou com você. Pessoas esmorecidas esmorecem pessoas. Nessa noite Deus nos convida por esse texto, onde Ele é Senhor da vida, onde Ele é Senhor da história, onde Ele é Deus soberano, Ele é Deus criador de todas as coisas, Ele é Deus que tem o controle do caos, mas tem o controle do planeta e da história, e Ele está dizendo claramente para um povo que precisava de ânimo, e Ele está dizendo: não temas, eu sou contigo. Vença o medo hoje. Peça a Deus temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Chega dessa modéstia fingida que às vezes assola a vida de alguns crentões. Na vida, meus irmãos, podemos ser regados muitas vezes com lágrimas e dificuldades, mas Deus está dizendo nesta noite, pela sua palavra ao nosso coração, no conflito e num tempo difícil para aquele povo: não temas, eu sou contigo. O Brasil vive, meus irmãos, um tempo difícil. Esse Brasil hoje vive um tempo de contingência, onde a promiscuidade toma conta, onde a incredulidade toma conta, onde a igreja evangélica, de uma forma geral, vive o descrédito. Vivemos um tempo, meus irmãos, que não se confia em política. Vivemos um tempo onde urna eletrônica, meus irmãos, é sinal de ladroeira, de gente sem vergonha, mesmo tendo todos os quesitos de autoridades arrebanhadas no país. Deus, meus irmãos, nos adverte nesta noite: não é tempo de confiar, meus irmãos, em homens, não é tempo de confiar em autoridades instituídas, não é tempo, meus irmãos, de tentarmos encontrar respostas nos homens, porque essa resposta já está nas Escrituras. Nós temos que temer ao Senhor, nós temos que deixar que Deus reja a nossa vida, nós temos que crer nessa promessa de Deus, de que Ele não desencanta o seu povo, não larga o seu povo, Ele trabalha a vida do seu povo continuadamente, e a promessa que Ele faz, meus irmãos, para esse povo, que vai começar a viver uma nova história, vai estar se levantando religiosamente, vai estar vivendo a sina de vencer os ídolos na vida. Deus está dizendo: não temas, eu sou com vocês. Você crê nisso? A gente vê essa frase: o Brasil é do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê que Deus pode reger a história, e nesse momento político que a gente vive, Ele pode de fato fazer diferença de uma vez por todas? E por que Ele faria? Ele faria por causa do seu povo que chama e clama pelo seu nome? Ele faria por quê? Ele só vai fazer, meus irmãos, se Ele quiser, para a glória dEle, porque Ele é Deus, porque Ele rege as nações. E muitas vezes a gente não entende, meus irmãos, por que viver tanto tempo, enfim, nessas lutas tão intensas, meus irmãos, onde a imoralidade chegou, a pornografia cresceu, a desgraça chegou sobre as escolas, as famílias foram se destituindo, muitos lares foram se acabando, enfim, de forma muito clara, meus irmãos, vivemos uma negação de Deus há muito tempo nesse país. E o que a igreja fez? A igreja, meus irmãos, ela fez infelizmente muito pouco. A igreja se tornou muitas vezes, meus irmãos, parceira. A igreja se tornou muitas vezes anômala. A igreja se tornou muitas vezes desviada. A igreja se tornou muitas vezes desligada, como se nada tivesse acontecendo. A cobrança de Deus nesse momento para a nossa vida: se nós temos Deus sobre a nossa vida, Deus sob o controle da história, Deus está dizendo: meu filho, eu estou com vocês. Mas a pergunta que eu deixo: nós estamos com Deus? Nós estamos de verdade com Deus? Nós estamos de verdade com Deus na nossa vida? Nós estamos de verdade com Deus no nosso trabalho? Nós estamos de verdade com Deus no nosso casamento? Nós estamos de verdade com Deus, enfim, na fé que eu propago, na vida íntegra que eu tenho diante do Senhor? Promessas de Deus para o seu povo, a primeira delas: não temas, eu sou contigo. A segunda, meus irmãos: não te assombres. Continua falando sobre medo, mas vai dizer: eu sou o teu Deus. Assombrar, meus irmãos, tem a ver em simplesmente sonhar e só ver assombração. Estar acordado e assombrações não desaparecem. Não te assombres significa, enfim, eu preciso continuar vencendo as sombras que aparecem do medo. Nós temos homens fortes na Bíblia, como Elias,
homem poderoso, homem de fé, homem capaz, meus irmãos, de matar 850 profetas de Baal sem medo, 450 do poste ídolo, 400 profetas de Baal. Ele aniquila a religião de Jezabel naquela época, e de repente, meus irmãos, por causa de uma mulher, Jezabel, ele treme, ele teme, o Deus que havia sustentado ele, enfim, na sequidão, o Deus que arranjou pão na hora difícil, o Deus que trouxe água no deserto, o Deus que o guia continuadamente. Mas o que? Quando o medo chega, quando a assombração de Jezabel chega sobre a sua vida, ele teme, ele pede a morte, ele tem medo, a depressão assenhora a sua vida temporariamente. E a promessa de Deus, meus irmãos, para esses momentos das assombrações da nossa vida: não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus das Escrituras, eu sou o Deus da cruz, eu sou o Deus que te batiza com o Espírito Santo, eu sou o Deus que age no teu coração, eu estou contigo, eu sou Deus presente, eu sou Deus agindo, eu sou um Deus que não divide a minha glória, eu sou Deus que cobra de você um coração reto, não duvide. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Quantas vezes na nossa vida, meus irmãos, nós já ficamos com medo e assombrados, né? O medo na somatória, trazendo assombrações, e Deus presente, Deus agindo, Deus cuidando. Quantas respostas que aparecem nas tribulações, quantas coisas boas Deus traz para a gente, quando a gente está vivendo o medo, a sina do medo, a dor do medo, a assombração das dificuldades onde nós não temos resposta, Deus traz a resposta. Agar viveu essa experiência no deserto. Abraão despede Agar e o seu filho Ismael. Despede porque Deus permitiu. E na permissão de Deus, meus irmãos, não adianta. Por mais água que eu carregue, a água acaba. Por mais comida que eu tenha, a comida acaba. Por mais fôlego que eu tenha, o fôlego, ele dissipa, ele também termina. E no momento difícil de Agar e de Ismael, o texto diz que Agar abandona o menino debaixo de uma árvore, ela se afasta para não ver o filho chorar, né, e morrer. E o texto, meus irmãos, depois vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu Ismael naquele dia, talvez quando ele chorava, talvez quando ele clamava por comida, talvez quando ele levantava alguma oração diante de Deus. O fato é que Deus ouviu. Deus o socorre, Deus o abençoa, e quer nós queiramos ou não, é abençoada até hoje a geração de Ismael, mesmo que nós não queiramos e entendamos. A promessa de Deus, meus irmãos, sobre a vida do seu povo é: não temas, eu sou contigo, mas também não te assombres, eu sou o teu Deus. O teu Deus que se revela de uma forma muito clara em algumas coisas. Nesta assombração do medo que tenta assenhorar a minha vida, Deus vai dizer, meus irmãos, e esses são alguns pontos também que eu destaco aqui. Ele vai dizer: eu te fortaleço. Deus está dizendo: você está fraco, eu posso arranjar força para você. Você está débil, eu posso tirar você dessa debilidade. Você não sabe como agir, eu posso te ensinar a agir. Essa expressão fortalece, meus irmãos, significa trazer o fôlego de novo, retomar as energias, dar o fôlego para continuar a caminhada, enfim, investir na vida para que o físico receba, meus irmãos, a cura e possa continuar caminhando, correndo, como diz o Salmo 40, enfim, aqueles que dependem do Senhor, enfim, Ele vai multiplicar a força ao cansado. Trazer força para o cansado, multiplicar a força ao que não tem nenhum vigor. Podem estar cansados e fatigados, enfim, de exaustos caindo, mas se espera no Senhor, as forças vão ser renovadas, vai começar a andar de novo, vai começar a caminhar de novo, vai começar a correr de novo, vai começar a voar de novo, em nome de Jesus. Enfim, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus que te fortalece. Está precisando de força? Lá no posto Ipiranga que tem não. Força você não acha no posto Ipiranga não, meus irmãos. Você acha força em Deus. Você encontra força em Deus. Você encontra essa força nesse Deus que você busca. Você se quebranta, você quebra o seu joelho em adoração. Você crê que Ele pode todas as coisas. O texto continua e vai dizer: eu te fortaleço e te ajudo. Gente, é interessante, Deus devolve a força, ainda Ele vem e fala assim: e eu vou lutar com você.
Ele podia só dar força de novo e falar assim: agora se vira, arrebenta, você está forte agora, vença as batalhas, vença as guerras, vença as lutas. Não, ele fala assim: olha, eu vou te dar força, mas eu vou estar agora lutando com você, lutando por você, lutando do seu lado. É a expressão que aparece aqui, meus irmãos. Enfim, eu vou te ajudar. Que coisa boa, meus irmãos, quando a gente vive os percalços da vida e a gente percebe não apenas um Deus fortalecendo, mas um Deus do lado, um Deus presente, um Deus agindo, um Deus participando das minhas guerras, um Deus participando das minhas vitórias, um Deus enxugando as minhas lágrimas, um Deus caminhando comigo nas horas fáceis e difíceis, é o que o texto está dizendo. Não te assombres, eu te fortaleço. Não te assombres, eu te ajudo. E o texto, meus irmãos, vai culminando e fechando, e ele vai dizer aqui: e te sustento com a minha destra fiel. Te sustento com a minha destra fiel. Fôlego, força, ânimo, vem de Deus. Não vem de cursos que nós fazemos, de motivações que são interessantes, trazem cabides para a vida, trazem acréscimos ao coração, trazem realmente pesos para a vida e nos ensinam a pensar. Mas Deus está dizendo que eu posso fortalecer, eu posso trazer o destemor para o coração, eu posso arrancar o assombro da alma, eu posso te ajudar nas horas mais difíceis, porque eu sou um Deus que guerreia com você, mas eu sou um Deus que te sustenta com a minha mão, com a minha destra fiel. Quando? Quantos dias? A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus está conosco sempre. Deus está conosco no dia, Deus está conosco com a noite, Deus está conosco em todas as situações, Deus está conosco nas horas fáceis e difíceis, e a promessa aqui: eu te ajudo, eu resolvo, eu trago salvação, eu trago solução, eu trago a resposta. Já citei aqui o menino de Agar. Deus trouxe o quê? Trouxe a água, trouxe a comida, trouxe a história, trouxe a continuidade da geração, trouxe um povo poderoso, e trouxe um povo que dá muita dor de cabeça hoje para Israel e para muita gente. Deus ouviu o choro daquele menino. E uma frase, meus irmãos, que eu li essa semana, que achei fantástica, e a gente tem que crer nisso. Naquela época, meus irmãos, quando Moisés olhava para a sarça, e o texto diz lá: e a sarça ardia e não se consumia. Você acredita de verdade que a sarça ainda é consumida, enfim, mas ela não desaparece? Que continuadamente, meus irmãos, a sarça ainda arde no nosso meio, a presença de Deus agita, a presença de Deus age, o fogo de Deus presente na vida do seu povo, um Deus que responde às orações. Você crê nessa sarça que não se apaga, porque Deus é fogo consumidor e não tem ninguém para extingui-lo, não tem água, meus irmãos, que possa apagar. Enfim, esse Deus consumidor, esse Deus que traz solução, esse Deus que está a resposta, esse Deus vivo no meio do seu povo, Deus presente e agindo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Quem gosta de carregar a criança no colo? É uma delícia carregar a criança, né, Júlia? Carregar neném, você já carregou 2 hoje, não sei se faz isso, mas carregou 2, pelo menos 2 nenéns, né? É coisa boa, gente. A gente gosta de carregar neto no colo, às vezes pesado, 10 quilos, 12 quilos, mas é uma delícia. O texto está dizendo aqui que é exatamente isso, meus irmãos. Deus nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele nos carrega. Ele cria um conforto para o meu coração. Ele cria promessas para a minha vida, de crer que Ele é Deus que me sustenta o tempo todo. Preciso de comida, Ele tem comida. Eu preciso de força, Ele tem força. Eu preciso de consolo, Ele tem consolo. Eu preciso de portas para a minha vida, Ele tem porta para abrir. Eu preciso de direção, Ele tem todas as direções possíveis que me ensina a viver na sua presença. Eu preciso de ânimo, Ele tem palavras de ânimo de sobra todo dia, toda hora, pelas escrituras, pela vida de pessoas, por gente que está do meu lado. Não quero pregar muito hoje, mas eu quero que você guarde esse texto.
Em todo um contexto que o povo volta do cativeiro, ainda meio perdido, retomando, reformando as coisas, tentando resolver os problemas do culto, levantando a vida diante de Deus, Deus permitindo que Ciro se torne o servo que ele usa, para permitir que a nação volte bem devagar, mas volte de forma bendita, a se prostrar aos pés de Deus. Deus faz uma promessa, meus irmãos, num momento muito difícil. As nações se alinhavam, os companheiros dos inimigos se ajuntavam, meus irmãos, um ao outro ajudava e dizendo: sejam fortes, vamos lutar. E Deus dizendo para o seu povo aqui: a promessa que eu tenho sobre a vida do meu povo é: não temam, eu estou com vocês, sou contigo, não assombre, porque eu sou o Deus presente, não fiquem assombrados, porque eu vou fortalecer, ajudar, e enfim, sustentar com a minha destra fiel. O texto continua e vai dizer claramente, meus irmãos, que os inimigos serão confundidos, serão envergonhados, aqueles que pelejam vão cair, enfim, não adianta. O temor ao Senhor é o princípio de sabedoria, e os inimigos vão cair. Esse Deus que usa essa expressão aqui, vermezinho de Jacó, enfim, povozinho pequeno, acreditem, eu sou o Redentor, o Deus que ajuda, o Deus que cria um trilho com lâminas claras, e vai simplesmente abrir as veredas e os caminhos, e vai trazer para o seu povo vitória. E para finalizar, meus irmãos, um texto bonito quando trata de promessa, né? Jesus, quando ele está sendo assunto aos céus, né? Ele vai dizer uma expressão que eu gosto demais: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus presente, Deus agindo, Deus arrancando o medo do coração, Deus arrancando os assombros da alma pela sua presença, Deus fortalecendo a vida de novo, Deus ajudando o seu povo, Deus sustentando a minha vida com a sua destra e fiel. Crendo, meus irmãos, nisso, nós continuaremos recebendo e vivendo as promessas de Deus sobre a nossa vida. Promessas de Deus para o seu povo: não temas, sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, não tenha medo, eu te fortaleço, te ajudo e te sustenho. Eu estou com vocês até o final, até a consumação dos séculos. Amém.